Queridos, hoje eu quero passear um pouco na história de José e a gente vai ler alguns versículos, várias partes da história. Então, eu quero que você preste bastante atenção enquanto a gente estiver lendo a história. Eu também quero que você preste bastante atenção quando eu tiver que pular alguma parte da história e contar ela brevemente para a gente poder não se alongar muito. Mas a história de José é uma história que várias pessoas são apaixonadas por ela. Nós vemos várias coisas na história de José que são muito simples de ser aplicadas nas nossas vidas hoje. E eu quero trazer então pequenos princípios, pequenas frases, pequenos pensamentos. Por isso, se você tiver de fato um lugar para anotar, se você tiver como ver essa mensagem depois, enfim, sei lá. Depois a gente corta ela em vários pedacinhos, eu coloco lá no Instagram, a gente faz alguma coisa. Mas cada frase aqui tem um sentido, cada frase é um pensamento. E por causa do tempo, eu vou ser meio rápido, eu não vou poder repetir muito. Mas tem um princípio central, e você que se perder, pode ter certeza que o princípio central, pelo menos a ideia central da mensagem, você vai entender no final. E eu quero começar lendo Gênesis, capítulo 37, versículos 1 ao 3, que diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel é Jacó, o pai de José, amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. E fez-lhe uma túnica, fez-lhe uma capa colorida, uma capa de várias cores. Deixa eu focar aqui em duas informações dessa história que eu quero trabalhar ela durante a mensagem toda. José era amado pelo seu pai. Os versículos nos ensinam que José era amado pelo seu pai. E a forma de demonstração de Jacó, de Israel, do pai de José, por José, foi dando-lhe uma capa colorida, uma túnica colorida. Se você já estudou um pouco do contexto da época, ou se você já escutou uma mensagem sobre José, talvez você já tenha escutado isso. Naquela época, tingir um tecido era muito caro. Você poder ter uma roupa de uma cor diferente do que da lã das ovelhas, você poder ter uma roupa colorida, isso era muito caro, era difícil fazer uma roupa dessa. Agora imagina você ter então uma capa com várias cores. Ou seja, era um presente de muita honra, era um presente de muito valor. José estava demonstrando que realmente, Jacó estava demonstrando que José era realmente um filho especial para ele. José era um filho que ele amava muito. José tinha muito valor para Jacó quando ele dá uma capa colorida. José então, quando ele olhava para aquela capa, ele colocava aquela capa, ele acordava de manhã, colocava a capa, ele saía andando, ele sabia que ele era um filho amado, ele era um filho de muito valor para o seu pai. E as pessoas que viam ele andando, também sabiam que aquele menino tinha muito valor para alguém. A pessoa que deu essa capa para esse menino, porque esse menino sozinho não seria capaz de comprar uma capa dessa, a pessoa que deu essa capa para ele, amava muito ele, colocava muito valor nele. Então, dois princípios, duas ideias desse texto. José era amado pelo seu pai. E José tinha uma capa de várias cores. Uma capa, uma túnica colorida. Você pode dizer assim comigo, o filho. Você pode dizer assim comigo, o filho da capa colorida. José sabia que era amado, pois ele tinha agora um presente que demonstrava o seu valor. Por isso o título da minha mensagem é O Garoto da Capa Colorida. E em Gênesis 37, versículos 17 a 24, nós continuamos lendo a história de José, que diz assim: Respondeu o homem, eles já partiram daqui, e eu os ouvi dizer, vamos a Dotã.
Assim José foi em busca de seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que José chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe agarraram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Até aqui. A Bíblia então está nos ensinando que os irmãos de José tinham inveja dele. Os irmãos de José não apenas tinha a túnica colorida, tinha recebido um valor do pai, tinha recebido um presente cujo nenhum outro irmão tinha recebido, mas ele também teve um sonho onde os seus irmãos se prostravam diante dele. Por isso eles falam: lá vem aquele sonhador. E eles tinham inveja de José. Tanto é que a primeira coisa que eles fazem quando pegam José é agarrar e tirar a túnica dele para tentar falar: você não merece o que você tem. Eu sempre aprendi que inveja se manifesta em 3 níveis. Primeiro nível da inveja: eu quero ter o que aquela pessoa tem. Segundo nível da inveja: aquela pessoa não merece o que tem. Terceiro nível da inveja: eu vou destruir aquela pessoa porque ela tem o que tem. Os irmãos dele então já estavam no terceiro nível da inveja. Vamos matar logo José, vamos acabar com isso. Ele não merece a capa que ele tem, ele não merece o valor que o pai dá para ele. Afinal, José estava em casa. Somos nós que estamos aqui pastoreando as ovelhas, somos nós que deveríamos ser reconhecidos, somos nós que estamos fazendo, somos nós que estamos trabalhando. Por que é que José é quem tem a capa? Porque é José que é amado. Deixa eu colocar uma ideia aqui para vocês. O último tempo é o tempo da graça. José era o filho da velhice. Por isso a demonstração do amor foi demonstrada em José e não nos filhos do trabalho, não nos filhos daqueles que se esforçam, não para os filhos daqueles que estão tentando comprar o amor do pai. José recebeu a manifestação do amor, e aqueles que não receberam, não viram esse amor se manifestando, tinham inveja disso. A lei sempre teve inveja da graça. Mas pense comigo, a tendência na vida de José não seria o contrário? A tendência nos nossos pensamentos não seria o contrário? Eu e você, muitas vezes nós temos inveja de todos aqueles que estão fazendo a mesma coisa. José podia muito bem falar: pai, por que eu não posso apacentar as ovelhas também? Por que eu sempre tenho que buscar mensagens? Por que eu não sou um pastor de ovelhas também? Pai, por que você não me deixa apacentar as ovelhas? Pai, por que você não me deixa fazer o que os meus irmãos estão fazendo também? Pai, por quê? Porque a tendência nos nossos corações é tentar ser ser aquilo que as pessoas são e não aceitarmos aquilo que Deus tem para nós. A tendência seria o contrário, José invejar seus irmãos e não seus irmãos invejarem José. Eu quero cuidar das ovelhas. Quantas vezes Deus tem algo exclusivo para nós? Quantas vezes Deus tem algo que é apenas para mim e é para você, é único, mas nós pensamos naquilo que todos estão fazendo. José não tinha inveja de seus irmãos, pois ele sabia que ele era amado. A inveja não tem espaço na vida daqueles que sabem que são amados. Ele não queria o que os outros tinham, pois ele tinha certeza daquilo que o pai havia dado para ele. Ele tinha convicção daquilo que o pai havia dado para ele. José sabia
que era o garoto da capa colorida. José sabia que era o garoto da capa colorida. Em Gênesis capítulo 37, versículos 26 ao 33 diz: Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do povo e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José, e o mandaram ao pai, mandaram ao pai com este recado: achamos isso, veja se é a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. O que me chama a atenção nessa parte da história é que não existe na narrativa José se defendendo dos irmãos, né? Quem vai tirar você de um poço para te vender e não mostra na narrativa você se defendendo, você atacando as pessoas, você tentando fugir, você tentando se livrar daquilo? A Bíblia não mostra José tentando se defender dos seus irmãos, pois nós não podemos impedir as pessoas de quererem fazer mal a nós. Nós não podemos, mas nós podemos sair de todas as situações sem ter feito mal nenhum a elas. A Bíblia não revela José tentando se defender, José tentando bater em alguém, José tentando matar um dos seus irmãos. A Bíblia não fala de José tentando fazer alguma coisa para se defender, porque nós não podemos impedir as pessoas de quererem fazer mal para nós. Mas nós podemos sair de todas as situações sem ter feito mal nenhum às pessoas. Olha os princípios na vida de José. Mesmo com o prejuízo, José não teve raiva dos seus irmãos. Ele não saiu dali com mágoas, pois ele sabia que era amado. Pois qualquer coisa que fizessem a ele não alteraria o fato do pai ter provado seu amor por José. Qualquer coisa que fizessem contra José não alteraria o fato do pai já ter provado o seu amor por José. As pessoas podem tirar coisas de você, mas elas não podem tirar as suas convicções. As pessoas podem tirar várias coisas de você, mas elas não podem tirar as suas certezas. Eles podiam tirar a túnica de José, eles podiam vender a liberdade de José, mas eles não podiam tirar a convicção de José de que ele era o filho amado de seu pai. Elas podem te ferir somente naquilo que você permite. As pessoas vão ferir você apenas naquilo que você permite. Agora, se você tem a compreensão de que você é amado, nada pode ferir você. Nada vai magoar você. Ninguém é grande o suficiente, ninguém é poderoso o suficiente, nada é maior do que o amor do Pai por nós. Por isso nada pode nos ferir. José não tinha como permitir que o ferissem, pois ele tinha convicção da declaração de amor do pai por ele. Quando tiraram a capa, ele sabia que não era o que o pai tinha dado, mas o valor que ele tinha para o pai. A capa não significava uma capa em si. As pessoas olhavam a capa e imaginavam que era a capa que dava valor. Mas José sabia que não era a capa, mas a atitude do pai, o amor do pai que valorizava ele mesmo. As pessoas podem tirar coisas de você, podem querer fazer mal a nós, podem fazer qualquer coisa, mas nós temos a certeza do valor que nós temos diante de Deus. José sabia que era o garoto da capa colorida. José sabia que era o garoto da capa colorida. Em Gênesis 37, versículo 36, a Bíblia diz: nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. José foi vendido a um homem chamado Potifar,
que trabalhava no Egito, ele era capitão, ele era como se fosse um general na guarda. Ele trabalhava no exército de Faraó. Como escravo na casa de Potifar, José se tornou responsável por tudo e cuidava muito bem de todas as coisas, porque Deus estava com ele. A Bíblia nos ensina que ele achou graça aos olhos de Potifar, e Potifar colocou todos os seus bens nas mãos de José, para que José administrasse, e José administrava tão bem pelo fato de Deus estar com ele, que Potifar começou a prosperar. Mas em Gênesis capítulo 39, versículos 6 ao 15, nós encontramos um pedaço da história de José na casa de Potifar, e diz assim: assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José não podia comer por ele, por isso ele se preocupava com a comida. José era atraente e de boa aparência. É só olhar para mim que você tem uma boa referência do que é aquilo ali. E depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa e foi embora. Quando a mulher de Potifar quis se deitar com José, ele fugiu. Pois não importa o atalho para quem tem a promessa de chegar. José não tinha os olhos para que pessoas pequenas podem dar. José não tinha os olhos para aquilo que o prazer momentâneo pode lhe oferecer, porque ele tinha a promessa, o sonho dado, revelado a Deus por ele, de que ele iria chegar. Não aceite o que generais têm, se você foi feito para receber de reis. Não aceite o que os generais têm, se você foi feito para receber de reis. Generais são pequenos atalhos, generais são ilusões. Parece que existe muito poder, parece que eles têm autoridade, existem pessoas que obedecem, eles têm credibilidade, mas são apenas generais. Não aceite o que generais podem te dar, se você foi feito para receber de reis. José deixou o manto. Mais uma marca, vamos colocar esse manto, vamos hipoteticamente falar que esse manto continua sendo a marca de que ele é amado. E ele deixa o manto para trás, ele deixa o manto nas mãos da mulher de Potifar. Pois a única marca que um filho amado deixa é a certeza de que é amado. A mulher de Potifar, ao ficar com aquele manto nas mãos, ela sabia: esse menino sabe que é amado. Esse menino não cai nas tentações. Esse menino não se vende por pouco. Ele tem a consciência do seu valor. Ele sabe que é amado. Aqueles que são amados não passam por uma situação. Quando passam por uma situação adversa, eles deixam uma única marca: as pessoas saberem que ele sabia que era amado. A única marca que eu e você deixamos ao passar por qualquer situação deve ser essa: a certeza na vida das pessoas de que nós sabemos que somos amados. Apenas aqueles que recebem a capa colorida pensam assim. Apenas aqueles que têm a certeza de que são filhos amados pensam assim. E José sabia que era o garoto da capa colorida. José sabia que era o garoto da capa
colorida. Por ter feito isso, a mulher de Potifar contou uma mentira sobre José. Nós lemos, e José foi preso. Ela contou essa mentira para os servos e ela contou essa mesma mentira para Potifar. E Potifar colocou José na cadeia, na prisão. José tinha feito algo para ser preso? Não. José foi preso por uma mentira. José foi preso por uma mentira. E ele não se defendeu, não encontramos narrativa de José se defendendo. Ele foi preso por uma mentira. Em Gênesis capítulo 39, versículos 19 ao 20, diz assim: quando o seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. José foi preso e se tornou um prisioneiro responsável por várias tarefas. Na prisão, Deus estava com José. Isso me permite ensinar o seguinte: não importa pelo que você estiver passando, Deus está naquilo que você está passando. Deus não é o causador daquilo que você está passando. Deus está com você naquilo que você está passando. Não importa qual seja a notícia ruim, não importa o que as pessoas estão falando sobre você, não importa qual foi a prisão em que você entrou por causa da situação, Deus está preso com você. Tem como Deus ficar preso? Tem. Porque Ele ama você o suficiente para ficar lá. É muito simples. Em Gênesis 39, 23, a Bíblia diz: o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. De novo, José achou graça aos olhos do carcereiro, assim como havia achado graça aos olhos de Potifar. E tudo que ele fazia prosperava. E José então foi incumbido de várias tarefas dentro da prisão, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. A consciência de sermos amados, a consciência de ser amado, permitia Deus estar em qualquer situação na vida de José. A única maneira de Deus não poder agir na sua vida é quando você deixa de ter a consciência de que você é amado. Mas enquanto confiarmos de que Deus nos ama, de que o nosso Pai nos ama, de que nós temos valor para Ele, sempre deixaremos Ele agir a nosso favor. Sempre deixaremos Deus estar nas nossas vidas em qualquer situação. Por isso José prosperava em tudo o que fazia. Ao mesmo tempo em que José estava preso, o copeiro do rei e o padeiro do rei estavam presos. E olha o que acontece, Gênesis 40, do 5 ao 8, diz assim: o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Contem-me os sonhos. Perceba a nobreza de José. Quando foi preso, não ficou sem esperança. Alguém sem esperança se volta para si e murmura sobre como os seus sonhos foram impedidos de acontecer. José, quando foi preso, não perdeu as esperanças, porque ele não murmurava a respeito de estar na prisão. Ele não ficou reclamando de ter sido preso. Aqueles que são amados não têm esperança em seus sonhos, mas na certeza de que são amados. Se José estivesse de olho apenas no sonho que Deus tinha dado, na visão que Deus tinha dado, se aquela visão parecesse ser interrompida em algum momento, ele perderia as suas esperanças. Mas aqueles que são amados, eles não têm a sua esperança no sonho, naquilo que Deus disse, naquilo que Deus mostrou que aconteceria em suas vidas. Eles têm a sua esperança guardada na certeza de que são amados. José, ao ser preso, interpretou os sonhos para os outros, não focando em seus próprios sonhos. Ele focou nos sonhos dos outros e não ficou preso em si mesmo.
Pois somente quem sabe que é amado consegue tomar decisões favoráveis ao próximo em meio a um problema. Somente quem é amado consegue tomar decisões favoráveis ao próximo em meio a um problema. Aqueles que são amados não são presos aos seus sonhos, não são presos aos seus desejos, não são presos às suas cobiças, às coisas que queriam alcançar, mas eles sabem e eles confiam única e exclusivamente nessa certeza: eu sou um filho amado de Deus. José sabia que era o garoto da capa colorida. José sabia que era o garoto da capa colorida. José então é chamado para interpretar o sonho do faraó, já que havia interpretado os sonhos do copeiro e do padeiro. Em Gênesis 41, 14 e 16, a Bíblia nos ensina: o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Quando José foi colocado em frente ao faraó, ele não quis nenhum mérito, e nem confiou nele mesmo, mas reconheceu que sua habilidade vem de Deus. Pois apenas quem sabe que é amado, reconhece que aquilo que tem, vem do Pai. Ele não foi tentado a dizer: sim, faraó, conte-me o sonho, eu vou interpretar para você, eu tenho essa capacidade, eu posso, eu tenho uma promessa sobre a minha vida e sou eu quem vou fazer ela se cumprir. Não. Ele tinha a humildade suficiente de falar: ei, aquilo que é manifesto na minha vida vem de Deus, vem do Pai. Aquilo que eu tenho, não sou eu quem escolho, não sou eu. Aquilo que eu tenho porque o Pai me deu. Aquilo que eu tenho vem do Pai. José sabia que era o garoto da capa colorida. Ele não quis nenhum mérito, ele não quis nenhum reconhecimento. Ele sabia que aquilo que ele tem vem do Pai. José sabia que era o garoto da capa colorida. Por José ter interpretado o sonho do faraó, foi colocado como governador do Egito, o segundo homem mais importante de todo o reino. E quando José foi feito governador, ele teve a oportunidade de reencontrar seus irmãos. Aqueles irmãos que o venderam, aqueles irmãos que o maltrataram, aqueles irmãos que contaram notícias ruins acerca de José, mentiram acerca de José. Em Gênesis 42, 24 a 25, nós encontramos um pedaço dessa história. Nisso José retirou-se e começou a chorar. Ele viu seus irmãos. Ele viu a situação em que seus irmãos se encontravam. Ele conversou um pouco com seus irmãos. E por conversar com seus irmãos, por ver a situação em que eles se encontravam, ele se retirou e começou a chorar. Mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-as nas bagagens, e lhes dessem mantimento para a viagem. Assim foi feito. Ao ver seus irmãos, José chorou, pois ele sabia que era o filho da capa colorida, mas seus irmãos agora estavam mendigando, estavam pedindo comida, estavam precisando. Somente quem sabe que é amado, consegue amar. José não apenas deu a comida que eles precisavam, mas José devolveu a prata que eles queriam pagar, a prata que eles queriam usar para pagar a comida. José deu para eles também mantimento para que eles pudessem fazer a sua viagem de volta. José sabia que ele era o filho da capa colorida e cabia a ele amar também seus irmãos, estender o amor que ele recebeu um dia ao próximo. Amar, queridos, é usufruir daquilo que foi te dado, pela compreensão do amor do Pai.
com os outros. Amar é usufruir tudo aquilo que você recebeu, é usufruir daquilo que você tem, é usufruir da posição em que Deus te colocou, é usufruir dos dons, dos talentos, dos bens, enfim, qualquer coisa. Amar é usufruir daquilo que veio do Pai para você, foi dado do Pai para você, não com você mesmo, mas com os outros. José sabia que era o garoto da capa colorida. José tinha essa certeza: eu sou o filho da capa colorida, eu sou amado por Deus. E em todas as situações, em todas as circunstâncias pelas quais José passou, ele deixou uma única marca: a certeza de que ele era o garoto da capa colorida. A capa colorida era a certeza do amor do pai por José. A capa colorida era a representação do valor que José tinha pelo seu filho, o valor para Jacó, para seu pai. Sem essa compreensão, sem a compreensão de que ele era amado, as coisas seriam grandes demais, difíceis demais, pesadas demais. Imagine você ser rejeitado pelos seus irmãos, pesado, difícil. Imagine você ser caluniado, mentirem a seu respeito a ponto de você ser preso. Difícil, pesado. Não desejamos essa situação para ninguém. Imagine você lá na prisão, tendo todos os problemas, podendo ter todas as razões para ser uma vítima, todas as razões para murmurar, todas as razões para reclamar. Pesado, difícil a situação de estar preso injustamente. Difícil essa situação. Imagine você diante de Faraó, tendo a oportunidade de resolver a sua vida, não querer confiar em você mesmo, não querer usufruir daquele momento para fazer acontecer. Agora sim, agora eu vou ser honrado, sendo tentado pelo orgulho, sendo tentado pela soberba. Difícil, pesado. Imagine você em todas essas situações, sem essa certeza de que você é um filho amado. Imagine José passando por isso, sem ter recebido um dia a capa colorida. Imagine você, José, tendo que viver tudo o que viveu, sem ter posto um dia aquela capa colorida, cheirosa, mostrando para todos, mostrando para ele mesmo: você é um filho amado, você é um filho amado. É por isso que somente a certeza de que somos filhos amados faz com que a vida seja leve, faz com que sejamos livres de tudo aquilo que tenta nos prender, faz com que a gente seja livre de toda condenação. Somente a certeza de que somos amados é que nos faz, podemos viver quem verdadeiramente somos, é que nos faz não aceitar a tentação da mulher de Potifar, é o que nos faz não aceitarmos a tentação de recebermos de generais aquilo que os reis irão nos dar. É somente aqueles que têm a certeza que são amados, que não tentam se provar diante de Faraó para receber algo dele. É somente aqueles que têm a certeza de que são amados, que não fazem as coisas para merecer algo, que não fazem as coisas para receber algo. Somente os que têm a certeza de que são amados é quem podem estender o amor também. Somente aqueles que são amados. Não ter essa certeza é não ter no que confiar, mas a certeza de ser um filho amado faz você ter compreensão da sua identidade. Revela que seu pai é sempre bom e você pode confiar nessa verdade. O fato de você ter um pai que te ama, um pai que provou o seu amor por você, uma pessoa que se revelou a você em amor, faz com que você tenha certeza e você seja livre de todas as coisas. É por isso que eu quero ler mais 2 textos com vocês. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, a Bíblia nos diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em seu favor, em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Quando ainda não tínhamos nada para dar, quando ainda éramos considerados presos, quando ainda éramos considerados condenados, Deus demonstrou o seu valor e o meu valor. Deus demonstrou o maior ato de amor possível.
Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo, Filho unigênito, o seu único Filho. Ele entregou por mim, Ele entregou por você, demonstrando assim que você tem um valor para Deus, demonstrando assim que você é amado por Deus, demonstrando assim que o amor que Deus tem, Ele está todo voltado para você. Aqueles que recebem o amor de Deus, aqueles que recebem a Jesus Cristo, esses se tornam filhos de Deus. Aqueles que recebem a Jesus Cristo em suas vidas, esses são considerados, são chamados filhos de Deus. E em Gálatas 3, 26, 27, a Bíblia nos ensina: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. De Cristo se revestiram. Eu e você temos uma capa colorida hoje chamada Jesus Cristo. Eu e você temos o valor dessa capa. Eu e você fomos revestidos do mais profundo e perfeito amor de Deus, pelo ato, pelo amor demonstrado pela obra de Jesus Cristo. Eu e você podemos dizer hoje, fechar os nossos olhos e com convicção dizer: eu sou o garoto da capa colorida. Eu sou um filho amado de Deus. Ao recebermos a Jesus em nossas vidas, recebemos a convicção de que somos filhos amados. Recebemos a certeza de que somos filhos amados. E com essa certeza não existe nada maior, nada mais poderoso. Nada pode nos impedir. Nós fomos revestidos de Cristo. E isso revela o nosso valor para Deus. Isso revela os pensamentos de Deus a nosso respeito. Isso revela os planos de Deus a nosso respeito, planos de paz, planos de um futuro próspero, de tudo que fizermos prosperará, será realizado da melhor forma possível. Se nós recebermos essa verdade, você se torna um filho amado de Deus. Você é o filho da capa colorida. E deixa eu te dizer uma coisa: o amor nunca perece, o amor nunca falha, o amor nunca perde. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom